Yeah. Yeah. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni e hoje eu quero convidá-los para um vídeo muito especial. Na verdade são dois vídeos. O primeiro vídeo foi uma publicação feita pelo deputado Arnaldo Jardim junto com o deputado Passarinho e também a sua assessoria jurídica ali, onde eles estiveram ontem com o governo falando mais, discutindo sobre a reforma tributária, e as coisas estão avançando em direção a manter, a preservar a isenção dos fundos imobiliários ali dentro no âmbito da reforma tributária, preservando a questão das operações imobiliárias dentro dos fundos imobiliários e dos fiagros. Então, muito importante aí esse papo que os dois deputados e a assessoria jurídica teve com o governo. Então, esse é o primeiro corte que vocês vão ver aqui agora. E logo na sequência, na minha participação no Liga de FIIs da semana passada, eu fiz ali um resumão para que vocês possam entender todo esse trâmite, esse contexto voltado para a reforma tributária e o impacto nos fundos imobiliários e fiagros, até para mostrar para vocês que seguimos aí confiantes e trabalhando e próximos aí de todos aqueles que estão envolvidos para manter, né, a isenção dos fundos imobiliários e fiagros no âmbito da reforma tributária. Então, dois cortes na sequência, espero que vocês gostem, continuem deixando seu comentário e também continue acompanhando aqui que a gente vai trazer sempre mais informações para vocês assim que a gente tiver aqui notícias. São 19 horas e 5 minutos, terça-feira, nós estamos aqui saindo do Ministério da Fazenda. Eu, o deputado Passarinho, ao lado e apoiados pelo doutor Eduardo Lourenço, tivemos um diálogo com o secretário de Política Econômica, doutor Guilherme Melo, e com o secretário especial sobre a reforma tributária, doutor Bernardo Api. Nós havíamos recebido um texto do governo sobre a garantia de não taxação de fundos imobiliários e de fiagros. Fizemos uma série de observações e entregamos hoje ao governo, né, deputado Passarinho? É isso aí, entregamos uma proposta alternativa com algumas alterações, vamos fazer o trabalho técnico e se der tudo certo, vamos encaminhar junto com o governo uma proposta que livre os nossos investidores de fiagro e outros fundos que não sejam taxados conforme nós votamos na reforma tributária. Enquanto isso, a FPA, a FPE, todas as frentes, nós somos mobilizados para a derrubada do veto, mas ao mesmo tempo tendo essa negociação. O objetivo é garantir não taxação aos fundos imobiliários e aos fiagros. É isso aí, tamo junto, pessoal. Um abraço. Vamos falar sobre um tema que tem gerado muito debate ali entre os investidores, os impactos da reforma tributária e da renda sobre a isenção dos FIIs e dos fiagros. Então, para contextualizar a nossa audiência, basicamente o presidente Lula havia vetado em janeiro um dispositivo presente no texto da reforma tributária que previa a isenção de contribuição sobre bens e serviços, o CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, para fundos de investimento. Na nossa interpretação até fundos de investimento em geral, né? Acho que depois o professor pode comentar aqui também, mas o fato é que incluindo aí os FIIs e os fiagros, que atualmente são isentos de PIS e COFINS, né, impostos que darão lugar aí a esse IVA dual que eu citei. O veto gerou grande insegurança no mercado, né? Afinal de contas, com ele os FIIs e os fiagros passariam a ser classificados como prestadores de serviços, sendo então, né, obrigados a recolher o CBS e o IBS sobre as receitas de aluguéis, transações imobiliárias, né, o que aumentaria naturalmente os custos tanto para os investidores como eventualmente até para os inquilinos, né? Agora, porém, na última terça-feira, o Ministério da Fazenda divulgou uma minuta de projeto de lei ao Congresso, propondo a manutenção, então, da isenção do CBS e IBS para os FIIs e fiagros. Até aí uma boa notícia, certo? De tempos em tempos a gente tem uma discussão sobre a isenção dos FIIs. O lado positivo é que mostra uma certa resiliência, né? Porque já teve mais de uma tentativa, às vezes algum ruído, então acho que a esperança, né, e acho que o que se indica também é que isso também vai ser superado, mas gera uma movimentação no mercado, gera uma insegurança muito grande. Eu tenho a impressão que cada vez mais que a gente entra nesses debates de possível taxação e ela não é confirmada,
né, mais sedimenta, né, essa isenção dos fundos imobiliários, FIAGROS, tanto a nível de isenção dos rendimentos, como a nível da estrutura, né, no caso aqui PJ, né, que a gente está falando, que é uma coisa diferente do fim da isenção dos rendimentos. Mas, professor, eu gostaria também de ouvir as suas considerações, né, já que você esteve presente ali desde o início, né, dessa mobilização contra a taxação. Exato, inclusive estamos ainda muito presentes, né? A gente está bem próximo aqui das frentes parlamentares, né? Tanto do agro quanto também do empreendedorismo, com assessoria jurídica das casas, então a gente está acompanhando muito de perto, estivemos em Brasília também por 2 oportunidades. Então, em síntese, o texto foi bastante pacificado ali enquanto estava ainda no Congresso, enquanto estava na Câmara, no Senado, e foi aprovado, né? Envolvendo todos os cuidados necessários. No entanto, na hora realmente ali da promulgação da reforma tributária ali, teve um entendimento jurídico por parte do governo de que poderia ter alguma inconsistência ali, alguma questão inconstitucional. Então, foi feito o veto. E isso é muito importante de trazer em perspectiva para todo mundo, porque quando nós estivemos em Brasília, a gente entendeu que o governo estava aberto ao diálogo, e de fato estamos conversando bastante através dessas frentes parlamentares, como eu bem pontuei. Então, qual que é o status quo hoje? Qual que é a situação hoje, né? Então, o texto adicionou aqui os fundos seriam contribuintes, porém as operações ligadas aos fundos estariam isentas desses impostos citados aqui agora há pouco pelo Marx. Isso trouxe bastante alívio para o mercado, porque mostrou realmente a intenção do governo de não tributar. Então, o status quo hoje agora é um ajuste fino de texto para que a gente não tenha nenhuma ponta solta nas derivadas das operações imobiliárias. Então, entenda da seguinte forma: as operações mais tradicionais, aquelas que nós estamos corriqueiramente vendo nos fundos imobiliários, a gente entende que esse texto está bastante seguro. Por outro lado, quando a gente vai derivando um pouquinho, vai tentando encontrar ramificações e algumas excepcionalidades que acontecem dentro das operações imobiliárias, pode ser que no futuro possa ter alguma discussão. Então, qual é a ideia nossa hoje junto às frentes, junto aos players de mercado, aos agentes de mercado, a várias entidades aqui, é justamente construir uma agenda agora, já na reta final, para que esse texto trazido pelo governo possa sofrer algumas alterações, alguns ajustes, para que elimine de fato um risco futuro de eventualmente alguma operação imobiliária poder esbarrar nessa questão da tributação das receitas. E traria, pelo lado do governo, uma segurança jurídica de não levar isso adiante para, enfim, atrasar ainda mais, aumentar ainda mais a insegurança. Então agora temos que ter paciência e maturidade de conseguirmos aí sentar na mesa com todo mundo, com bastante diálogo, com bastante cautela e cuidado e respeito aos envolvidos, para que a gente consiga agora nessa reta final construir um texto que de fato atenda bem aos mercados aí de fundos imobiliários e FIAGROS e outras classes derivadas também que poderiam ser impactadas. Então, sigo otimista, eu acredito que a construção do diálogo se tornou a alternativa mais adequada, e a gente que está aqui muito próximo enxergou isso do lado do governo, enxergamos isso das frentes parlamentares, mas agora é uma questão mesmo de tempo aí desse ajuste final, que possivelmente ao longo dessa semana já vai estar sendo apresentado aí para o próprio governo, e aí sim alguma devolutiva final pode acontecer, mas agora já dentro de um campo, de um texto ainda mais seguro. Então, eu acho que, como o Daniel colocou, esse assunto vem e vai, né? Mas, por outro lado, reforça que os governos, os parlamentares e todas as equipes econômicas se convencendo cada vez mais de que o fundo imobiliário, o FIAGRO, o fundo de participação de infraestrutura são veículos importantes para fomentar o capital privado dentro daqueles pilares econômicos que são tão importantes e ao mesmo tempo tão necessitados de capital. Então eu acho que isso é a nossa grande vitória. No coletivo, a grande vitória aí é justamente mostrar isso cada vez mais para os envolvidos, de que os fundos imobiliários e FIAGROS e outros são
peças essenciais para irrigar a economia, gerar emprego, né? Então, por exemplo, alguns fundos de logística que hoje fazem obras, né? Alguns fundos de renda urbana que fazem obras, empregam milhares de pessoas Brasil afora. Então, qualquer tentativa de tributação seria um retrocesso econômico e estrutural para o nosso país. Então, acho que essa foi a nossa grande vitória. Desculpa me alongar um pouquinho aqui, mas acho que foi importante fazer uma breve contextualização e perspectiva aí daquilo que a gente está enxergando daqui para frente. Imagina, é fundamental, né, essa evolução no mercado, né, e estamos caminhando na direção certa.